Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Ora, boa noite a todos os nossos ouvintes, mesmo fresquinhos e fresquinhos noutra situação, que nós vamos já falar dentro de momentos, hoje sem o nosso Pedro Silva, mas aqui com o Joel Magina no estúdio e eu também, Hélder Ferreira, para mais um rescaldo, mais um passe letra, e esta é uma jornada importante e por isso mesmo vamos sem demoras para aquilo que é o habitual espaço dedicado ao todo o rescaldo e a todas as situações do nosso desporto do município de Ovar. Vamos para o habitual rescaldo do futebol, com notícias fresquíssimas que vamos dentro de breves, depois do habitual espaço de introdução, a falar aqui com o Joel Magina. E este aqui um pequeno percalço, eventualmente agora sim, parece-me que não interessa, pronto, vais passar à frente, estava aqui à procura eventualmente, pera, agora sim, vamos lá então. Passe de Letra. Futebol. E vamos então ao futebol, como eu estava a dizer, e temos aqui notícias fresquinhas. É porque temos o anúncio há momentos já por parte da Associação Desportiva de Ovarense que Ricardo Maia deixa de ser o técnico de Ovarense depois desse desare frente ao Sporting Clube de Espinho por 3-0 e praticamente assegurar-se essa possibilidade de, neste caso em concreto, Ovarense conseguir assumir essa dianteira e vencer o campeonato de Sabseg. Temos então a confirmação, já falavas em off the record, vamos dizer assim, Joel, que muito provavelmente ia acontecer isso. Ricardo Maia deixa de ser o técnico do Ovarense e em dois planos, como é que avalias esta situação e também como é que foi esses 90 minutos, se efetivamente o Espinho mereceu essa vitória folgada por 3-0? Olha, sim, boa noite, boa tarde, Hélder, e a todos os nossos ouvintes. Começando se calhar por esse tema que foi agora oficializado pela equipa de Ovarense, com essa rescisão de contrato com o Ricardo Maia. Para mim, sou sincero, não estou por dentro e não vou falar, se calhar, talvez não sei o que é que foi abordado com a direção para a saída do Ricardo, ou se algo estava apalabrado para a decisão deste jogo, sabendo que a missão já era difícil de chegar a esse primeiro lugar, porque não dependia de si mesmo para chegar a esse posto. É uma decisão que para nós, e se calhar para muitos dos adeptos, é estranha, porque no momento que não sei se daria para aguardar e para esperar pelo fecho da época e posteriormente se calhar começar do zero. Agora, realmente hoje é uma exibição que não foi positiva da equipa da Ovarense, mas eu acho que também é preciso dar mérito à equipa de Espinho, que vence, talvez por números um pouco exagerados, mas diria que 2-0 seria se calhar o resultado face ao que a equipa de Tiago Leite protagonizou. Acredito que os adeptos saíram desiludidos, vi alguns, foram escassos, mas vi alguns lenços brancos e um ou outro a pupo ao Ricardo, mas estava longe de saber que isto acontecia. Agora, razões, e olhando para este trajeto do Ricardo Maia, eu acho que inicialmente, e depois também certamente poderás dar a tua opinião, acho que há um momento de desconfiança grande face às exibições que o Ovarense esteve numa altura, eu diria talvez na fase inicial do campeonato, onde conseguia vencer, mas não conseguia convencer, fruto também se calhar das performances que tinha. No entanto, os pontos apareciam,
E acho que, apesar de alguma desconfiança e dizer que dava para mais este plantel, Ricardo Maia lentamente foi evoluindo e o Ovarense melhorou a sua performance, melhorou também o seu nível exibicional. Poderá haver muita gente que ache que é uma Ovarense, se calhar, que defensivamente é imperial, ponto. Hoje não o foi, mas praticamente em todas as partidas é um setor defensivo que permite pouco aos adversários. Talvez ofensivamente, por vezes, temos um outro rasgo e não é aquela equipa que seja um dínamo no processo ofensivo. Mas a verdade é que, se calhar, com exceção deste jogo da equipa, neste jogo frente à equipa de Espinho, talvez vi algumas situações frente à equipa da Florgrade, alguns adeptos que poderiam, se calhar, dizer que poderia ser desde logo do apito inicial a busca dessa vitória e não ser uma equipa que jogasse com tanto respeito. Agora, tirando estas duas exceções, foi o Movarense que fez um fantástico jogo frente à equipa do Relâmpago. Foi o Movarense que contra o Canedo fez 2, mas poderia fazer muitos mais. Eu acho que este é um resultado que machuca, que deixa algumas feridas, porque não é fácil perder frente à equipa de Espinho, e acho que acaba mesmo por ser atirada a toalha ao chão, porque certamente a Florgrade irá somar os pontos que faltam, pode até nem vencer o Passos desde que faça o mesmo resultado que a equipa da Ovarense. Agora, olhando para estes aspectos que nós sabemos que acontece, que é a nível de qualidade, a nível de resultados, poderia dar para esperar pelo final da época. Agora, não sei o que é que estará em off com o Ricardo Maia, o que é que foi falado com a direção, se estavam à espera de mais, se havia um ou outro aviso, e também não sabemos, do investimento que ocorreu. Agora, é uma situação que para alguns pode ser considerado precipitado. Eu sinceramente também acho, não estava à espera e acreditava sim que, uma vez que o objetivo não fosse alcançado, sobretudo esse primeiro lugar, poderia dar para no final da época haver essa rescisão. É cedo, mas acho que o Ovarense ainda tem a taça, certamente será a grande ambição e um dos grandes objetivos da equipa alvinegra levantar esse troféu, mas não deixa de ser algo. Eu lentamente, após o final do jogo, ia-me apercebendo, Helder, não é muito normal um blackout numa equipa, apesar da derrota, do treinador não falar, não achei muito normal para mim e também para outros órgãos de comunicação social, mas vi que também que já se sentia ali algo de diferente. Agora, apesar de não ter conseguido o objetivo, acho que Ricardo Maia também deixa alguns apontamentos positivos. Pode não ser aquele treinador mais efervescente dentro do banco, mas não deixa de ter a sua qualidade, e acho que, apesar de não ter conseguido o grande objetivo, acho que conseguiu trazer situações e dinâmicas até interessantes para a equipa da Ovarense. Sim, nesse caso, Joel, e se calhar permitindo-me então para complementar um bocadinho aquilo que já foste falando sobre essa situação, a verdade é que eu tinha conhecimento que, independentemente daquilo que fosse o eventual resultado no final da época por parte da Ovarense, que potencialmente Ricardo Maia poderia não continuar no comando técnico da Ovarense. Já tinha chegado a esse conhecimento e tínhamos chegado por informações de quem está ligado ao futebol,
futebol. Agora, efetivamente, a altura em que isso acontece também parece um bocado precipitada, porque só faltam 2 jornadas para o fim. Sim, e eu acho que este jogo frente à equipa de Espinho, desculpa interromper-te, Helder, é um Espinho que atravessa um grande momento, e acho que ao Ovarense nesta partida, eu concordo muito com o que o Tiago Leite disse, que o Ovarense estava mais pressionada que a equipa de Espinho, porque tinha de vencer para não deixar fugir a equipa da Florgrade. Agora, eu vou ser sincero, este Espinho surpreendeu-me, porque se fosse este Espinho que estivesse na grande parte dos jogos, alguns que eu até acompanhei, e que não vi esta qualidade de jogo, foi claramente uma equipa que não fica atrás, por exemplo, a nível qualitativo da Florgrade. Agora eu acho que a Florgrade foi mais contínua. E foi uma equipa, sim, foi uma equipa claramente com uma maior consistência e que teve poucos desaires ou poucos tropeções. Agora, olhando, eu também concordo que poucos estariam à espera desta saída. Acho que poderia haver ali alguma coisa que nós não soubéssemos internamente já falado com o Ricardo, mas eu acho que apanha maioritariamente quem não está por dentro dessa situação, todos de surpresa. Estou curioso para saber se, para já, dão a indicação de Cristiano Castilho como técnico interino, exatamente, também penso que será o Jean Amarante e também pelo menos estes, e o Omar, o treinador de guarda-redes, será este trio, porque a saída é de João Ribeiro, de Ricardo Maia e também do Bruno Magno Grabo, ou seja, a equipa técnica do Ricardo. Agora, faltam 2 jogos para o campeonato, a ida à Pampilhosa de Botão e a recepção ao Cocujães, e não podemos esquecer também a taça. Não sei se será já apresentado o sucessor, ou se será mesmo Cristiano Castilho que estará no banco para esses jogos. Acredito que, face à velocidade, sim, poderemos ter já o sucessor ainda no final da época. Vamos ver. Não sei, deixa ver exatamente. Já não falta muita coisa para disputar e se calhar ninguém arriscaria, pelo menos, mesmo que já tenha um sucessor eventualmente identificado, eu arriscaria-me a dizer que se calhar vai ser uma opção interina até ao final das competições desportivas, uma vez que já não são muitos jogos, há uma competição que ainda... Aliás, há 2 competições, pronto, vamos dizer de uma forma muito concreta, matematicamente ainda é possível, mas obviamente que a situação agora está muito difícil a conseguir contrariar, até porque é uma Florgrade que não quer mesmo largar nem 1 centímetro, e já lá iremos também relativamente a esse jogo. Mas sim, mas não deixa de ser estranho, ou seja, mesmo após o apito final desta partida, praticamente meia hora depois, o término da ligação. Acredito que este jogo poderia ter uma importância capital para a continuidade de Ricardo Maia. E certamente... ou então seria eventualmente, desculpa, alguma situação que já estava tomada, mas que precipitou com este jogo ainda mais. Sim. O Ovarense, eu acho que poderia almejar esse primeiro lugar, sabendo que também seria difícil a Florgrade escorregar, mas é algo que para muitos é apanhado assim de surpresa, face também à velocidade da decisão. Sim, é muito rápida e é notícia fresquinha, aqui trazida para o nosso estúdio da Antena Bareira. Então, Ricardo Maia e a sua equipa técnica deixam de exercer funções no comando técnico da Ovarense SAD. A derrota da Ovarense por 3-0, e nas palavras aqui do Joel, como puderam ouvir, inteiramente justa, de uma equipa de personalidade de parte do Espinho, que venceu por 3-0. Já vamos falar na Florgrade, mas só depois do habitual espaço publicitário. Novo seminovo ou usado, entre centenas de opções multimarca, a Car7 tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Perafita e em car7.pt. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia o desporto. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Feito então o habitual espaço publicitário e estava eu a dizer que íamos à Florgrande, mas se calhar ainda há aqui tempinho para mais uma pequena questão, Joel, e olhando para esta vitória difícil, vitória neste caso, este desaire difícil de engolir por parte do Alvarense, como é que achas que a equipa se vai apresentar para aquilo que é o resto do campeonato e sobretudo numa competição que ainda está a disputar para tentar vencer, como é a Taça de Aveiro? Ora bem, olhando já para os próximos 2 jogos, acho que o nível, sobretudo olhando para face como estão as situações, face a essa desvantagem que agora se alargou, acho que o Alvarense vai dar tudo em Pampilhosa de botão, mas acredito que o nível de confiança já não é o mesmo, e acredito que hoje teve um papel importante a partida de hoje e a derrota para o desfecho do campeonato Sabseg. Ainda terá de jogar com o Pampilhosa, depois a recepção ao Cocujens. Acredito que no Pampilhosa, e acredito até que em casa, a equipa da Florgrade poderá já resolver, sabendo que também não é fácil essa deslocação, Helder, a Pampilhosa do botão da equipa da Alvarense, que normalmente tem sempre algumas dificuldades. Mas vamos ver a situação também do técnico, que poderá ser também algo importante para o que se segue. Agora acho que será importante elevar o estado anímico da equipa depois deste jogo, que foi difícil não só para o plantel, para a grande parte dos adeptos não verem também essa resposta e virem também se calhar um espinho que conseguiu ser por diversas vezes, ser na maior parte das vezes mais forte que a equipa da Alvarense, e vamos ver também qual será essa resposta por parte da equipa alvinegra. Deixa-me também só dizer que esta semana também fica marcada pela rescisão do André Martins, do atacante, e assim poderíamos se calhar estar mais à espera, porque foi um jogador que quando teve as oportunidades não ia convencendo todos os adeptos, e acredito que também a equipa técnica. Acho que há ali uma fase onde consegue até fazer alguns golos consecutivos, mas a verdade é que acho que não conseguiu cumprir tão bem como o Gildo estava a fazer. Estou a fazer essa comparação porque são se calhar 2 jogadores que têm dinâmicas muito idênticas, e acho que o Gildo conseguiu convencer mais do que o André Martins, mas acho que isso tem muito a ver porque o André também não fez a pré-época e porque o André também caiu um pouquinho de paraquedas quando as coisas já estavam a andar e quando as dinâmicas também já estavam aliadas na equipa do Alvarense, e por isso acho que o rendimento não foi o melhor, mas também, na minha opinião, um pouco estranho a saída antes de um mês do fecho. Não sei se terá sido mesmo decisão por parte da Alvarense ou até mesmo do atleta que pediu para sair. Fica também, mas olhando para este jogo, olhando para o que se segue na equipa da Alvarense, acho que estes dias poderemos ter mais novidades, talvez mais explicações sobre esta saída do Ricardo Maia, que foi uma decisão assim um pouco repentina, e vamos ver, sobretudo olhando para a taça. Acredito que o Alvarense quererá marcar presença no Municipal de Aveiro e quererá dar uma resposta depois desta derrota perante a equipa de Espinho e levantar um troféu que há muito não é guardado no Museu Alvinegro. Esperemos que sim, que eventualmente a Alvarense consiga ainda reerguer-se deste desaire e consiga lutar por aquilo que ainda possa lutar até ao fim. A ver, vamos estar a acompanhar a Alvarense e, Joel, sei que tens algumas questões para me fazer acerca da Florgrade. Exatamente, vamos olhar para esse jogo, para esse derby também que colocou frente a frente os Moris e a equipa da Florgrade. Vitória por 2-0 da equipa orientada
por Hélder Castro. João Dias marcou o primeiro de penalti, Bassit Ahmed ampliou ainda no primeiro tempo, e a verdade é que a Florgrade controlou este 2-0 na segunda parte, somou mais uma vitória, e acredito que teve essa notícia vinda do Marcos da Silva com essa derrota, que também foi importante para aumentar e para dilatar a vantagem. Sim, a faltar então 2 jornadas para o fecho. O Hélder, se calhar vamos começar a olhar, porque aqui temos 2 equipas de conselho, começando a olhar pela equipa da Florgrade, uma vez mais, e tendo em conta o teu relato, eu acho que não foi uma exibição de deslumbrar, mas foi eficaz. E um 2-0 importante. Barrinha sempre um estádio difícil, apesar deste mau momento da equipa dos Muris. Quinta derrota consecutiva, acho eu, dos Muris. Destes Muris que está a desligar, sobretudo nesta fase final. No entanto, é uma Florgrade que cumpre, e este sentido de cumprir é muito importante. Sim, e é uma Florgrade que tem conseguido, era isso que eu também vinha conversando, neste caso com o Hélder Castro, sobre isso, e ele falou, neste caso, aos microfones, tem sido importante. Já o fazia antes, mas se calhar agora nesta fase final, um bocadinho de forma mais acerbada, no sentido em que a equipa tem decidido os jogos relativamente cedo, pronto, salvo, mas um assustou o outro, como tu tiveste num Parque do Saquinho, aquele 4-2, a verdade é que é uma equipa com capacidade para decidir para ter primeiras partes bastante consistentes e depois ir gerindo eventualmente o jogo. E hoje não é eventualmente exceção. É um Esmoriz que entra personalizado nos primeiros 10 minutos, vamos dizer assim, com capacidade de condicionar aquilo que era a primeira linha de construção da Florgrade, e ao mesmo tempo a conseguir sair muitas vezes da zona de pressão, das primeiras segundas zonas de pressão por parte da Florgrade. O Hélder Castro também falava que houve ali algumas dificuldades eventualmente em conseguir acertar alguns pormenores a nível de posicionamento dos seus atletas, mas também com muito mérito também pelos Muris, que é uma equipa que tem alguma capacidade e bons executantes, e nesta situação um destaque para a Almeida, que está cada vez mais de pedra e cal naquilo que é o meio campo dos Muris, e hoje muito personalizado, forma como saía muitas vezes de zonas difíceis e com 2-3 jogadores a rodeá-lo, e ele saía com a bola dominada, queimava linhas, entregava o passe. Portanto, foi uma exibição muito agradável por parte do Camisola 14, apesar de ter saído aos 70 e tal minutos, substituído por Schuster. O que é certo é que agradou-me bastante ver a exibição. Mas olhando para a Florgrade, como estavas a dizer, numa primeira fase, depois desses primeiros 10 minutos começou a soltar-se um pouco mais, a mostrar-se o jogo, conseguiu encontrar o suspeito de costume, que é o Bassit Ahmed, que sempre que tem possibilidade de acelerar o jogo e tem espaço. Ele que regressou após castigo, mas... Castigo, exato. Mas ainda está com a corda toda. E é curioso jogar João Dias e Bassit. Sim. Eu acho que terá sido Hélder Castro a ver um bom momento de forma por parte de João Dias, já vinha a marcar consecutivamente em vários jogos, que decidiu premiá-lo. Hoje marca outra vez a grande penalidade conquistada por Bassit Ahmed, mas faz uma boa primeira parte, não tanto na segunda parte um bocadinho mais apagado, e com o Tiago Bernardes a dar-lhe muitas dores de cabeça, mas faz outra vez uma boa parte. Mas um Bassit Ahmed que claramente é decisivo, porque conquista a grande penalidade. É verdade que está a queixa, se calhar cai um bocadinho nesse lance de forma precipitada e agarra o Bassit quando este ia encaminhar-se mais para a linha final sem grande ângulo para avisar a baliza, mas com mais uma ruptura de Bassit Ahmed, e faz a grande penalidade. O João Dias executa muito bem a grande penalidade e faz o primeiro golo. Depois, logo a seguir ao primeiro golo, Bassit Ahmed outra vez a quebrar na diagonal entre linhas, uma excelente recepção orientada de peito, e depois com uma finta a tirar o central dos Muris da frente, e não fosse Tiago Ribeiro a esticar a perna, a fazer bem a mancha ali com a pontinha do pé, a evitar o golo do nigeriano nessa altura. Logo a seguir, depois, mais outra arrancada, fica a dúvida, está ali no limite do fora de jogo, mas não é assinalado, sai isolado, protege bem a bola com a corrida em diagonal de um Diogo Farias, que ainda tentou encostar, mas não teve também capacidade física, por muita qualidade que tem o Diogo, para conseguir acompanhar a passada rápida do Bassit Ahmed, e depois no 1-1, parece-me que com alguma sorte tem a intenção, eventualmente, de fazer uma finalização em arco com efeito a circundar o guardião Tiago Ribeiro, mas há ali um sulcalcos também do relevado que ajuda um bocadinho a bola
depois ainda ganha mais efeito, e a bola bate no poste e entra, mas com todo o mérito de Basita Ahmed, claramente a se troncar. E depois ainda há mais outra ocasião, antes disso, de Pedro Silva. É verdade, a bola desviada e outra excelente defesa, quase a estilo de handball por parte de Tiago Ribeiro, mas é uma primeira parte em que basicamente a Florida em 4 ocasiões faz 2 golos, portanto uma eficácia muito boa. Sim, mas Mourinho muito pouco, Helder. Muito pouco, sobretudo no setor ofensivo. Eu não digo muito pouco no sentido em que a equipa até tinha capacidade em conseguir, sobretudo na zona primeira linha e segunda linha, ainda ter capacidade de construir e estar ali a discutir o jogo por jogo. Mas depois no último terço faltava sempre qualquer coisa. Não tinha capacidade de entrar nessas linhas, pouco trabalho para Paiva durante este jogo. Os Mourinho acaba... O que é que achas? Agora desculpa estar a mudar já. Como é que se explica este desligar e este terminar a época? Uma equipa que chegou a almejar o quarto lugar, ultrapassar a equipa da Joe Force, penso que agora está no 10º. Sim, que ainda terá mantido o 10º lugar, mas é um terminar muito mal de época para uma equipa que deu tão boas indicações. Sim, é um terminar negativo, e a questão é que tu olhas para aquilo que são as toadas dos jogos dos Mouris e pelo menos nas 2 últimas jornadas antes deste jogo até esteve à frente do marcador, portanto até mostrava que queria reagir, mas depois por algum motivo quebrava na segunda parte e acabava por perder esses jogos, e eu sinceramente não sei encontrar bem a explicação para isso, não é? Portanto, é verdade que há ali algumas queixas de alguns jogos relativamente à arbitragem que condicionou a equipa dos Mouris, é verdade que eu também presenciei alguns jogos que têm algumas razões de queixa, para seja dita, mas também me parece que é aquela questão da experiência, não há muitos jogadores experientes entre os Mouris, e mostram qualidade a momentos, a espaços, só que depois se calhar falta ali na minha opinião, sem retirar alguma qualidade de Ivo Lucas, mas nesse capítulo não me conseguiu, pelo menos a mim, a título pessoal, convencer a 100%, que é ser um finalizador nato. Portanto, falta ali um finalizador por parte dos Mouris, e a verdade é que é uma equipa muito móvel, com muita qualidade, e Ivo é exatamente isso também, um avançado muito móvel, que vai tentando criar linhas de ruptura e aparecer em espaços da defesa, mas depois falta-lhe a capacidade, se calhar, de finalização e de estar nesses momentos decisivos, e é uns Mouris que lhe falta um bocadinho essa experiência de conseguir finalizar. Se fores a ver, até para aquilo que são os golos marcados, partes muitas vezes golos extremos, golos médios, às vezes falta um avançado, uma referência, foi sempre uma lacuna nesta equipa. Sim, um bocadinho. Schuster até podia ter esse perfil, mas são jogadores muito móveis, olho para a frente de ataque, Ivo Lucas, Schuster, o próprio Wesley, que também pode ser utilizado. Até o próprio Michel, que às vezes também chegou a ser utilizado, hoje até jogou a lateral esquerdo. Sim, mas são jogadores que têm sempre tendência a cair numa das jalas, por vezes se calhar falta um avançado mais referência. É verdade, falta assim, até podiam ter um avançado móvel, mas um avançado que mais vezes conseguisse aparecer nas zonas de finalização, que é algo que não acontece muito com os Mouris, que por essa mobilidade toda ofensiva, se calhar falta-lhe um bocadinho essa valência. E depois é também depois a experiência, não é? Portanto, conseguir até marcar e estar na frente do marcador, mas depois não conseguir controlar o jogo de forma eventualmente a ter um resultado positivo. E isso aconteceu em vários jogos também ao longo da época, e portanto hoje nem capacidade teve nesse último terço na definição, portanto até conseguia trocar a bola ali na zona do miolo, de forma até quase de surpreendente, entre aspas, face àquilo que é o adversário, como Pedro Sanches, Tiago Jogo, uns jogadores que não são fáceis de bater nos duelos em termos de meio campo, e os Mouris até estava a conseguir ir nessa fase, mas depois chegava aquele paradão, vamos dizer assim, defensivo, Ricardo Machado e Rui Rinho, duas velhas raposas, salva devidas proporções, com experiência, e não conseguiam transpor, e portanto é uns Mouris, como eu te digo, que tem qualidade, nota-se que tem jogadores com qualidade, mas falta se calhar um bocadinho de experiência, e falta-lhe essa referência, sem dúvida alguma. Acho que ao longo da época isso foi notório, e depois mesmo a nível defensivo também algumas lacunas de vez em quando. Foi rodando muito nunca acertou mesmo, se calhar, como outras épocas. Diria os 5 jogadores mais utilizados, o trio de centrais, muitas adaptações, face também a lesões. Sim, mesmo neste jogo acaba por acontecer um bocadinho isso. Começa com Takeshi, Tiago Bernardes e Diogo Farias, e a determinada altura saiu o Takeshi para entrar, neste caso, o Wesley, uma substituição até um bocado
a apostar em alguma mobilidade e mete o Vieirinha na zona central do eixo defensivo. O Vieirinha é pau para tudo a colher, também já sabemos perfeitamente, mas muita rotatividade nisso e se calhar também teve um azar, foi o caso do Magolo, que veio a meio da época e que devido às condições físicas quase não conseguiu, se calhar era esse elemento que te poderia ter trazido mais uma importância e outra estabilidade ao eixo defensivo, isso não aconteceu. E depois também, Joel, se fores a ver também, não é só rotatividade na defesa, é rotatividade também na baliza, porque na baliza também houve várias experiências de guarda-redes, Müller, Paulinho, Tiago Ribeiro agora, que também tem mostrado muita qualidade, atenção, portanto, muita rotatividade também, e portanto acho que os Mourinhos também lhe faltou sempre um bocado acertar nessa questão. Eu fazia-te só mais duas perguntas, Helder, uma para a equipa da Florgrade, fica a faltar, podemos dizer, uma vitória, se vencer a equipa do Passos Brandão na penúltima jornada pode ser já campeão em casa, até pode esperar que o Ovarense não vença ou fazer o mesmo resultado. Quase, se o Ovarense perder, a Florgrade até pode perder, se o Ovarense empatar, até pode também empatar, perder não, porque o Espinho ainda matematicamente fica com uma vantagem de 3. Na teoria, se vencer, poderá já ser o campeão frente ao Passos Brandão. Olha, em relação a este resultado, senti um pouco de pressão frente à equipa do Oliveira do Bairro, quando estive nesse jogo no Parque do Bussaquinho. Sinto que nesta partida talvez tenha tirado algumas ilações, fruto do último jogo, e controlou melhor. E depois perguntava-te, estamos quase a fechar, acho que será muito difícil, toda a gente acho que acredita nisso, a Florgrade não ser o campeão do campeonato de Sabseg e de regressar ao campeonato de Portugal. Também te fazia e pedia-te se calhar um resumo e uma mini trajetória onde o Ovarense foi mais forte que o Ovarense, e também olhando a equipa de Espinho. Foi mais forte. Florgrade, sim. Aqui é muito simples, Joel. No primeiro momento, olhando para aquilo que é a Florgrade, efetivamente este jogo foi mais bem controlado. Podemos dizer assim, no sentido em que, como fez aquele resultado tranquilo na primeira parte, depois de acertar um bocadinho as marcações e as movimentações do seu setor ofensivo e sobretudo nas suas alas, a Florgrade conseguiu fazer 2-0, foi importante, e depois na segunda parte tem um bocadinho mais iniciativa ao adversário, mas foi uma iniciativa sempre muito controlada, até porque os Mourinhos acabam por fazer um remate à baliza quase já a meio da segunda parte, portanto foi tudo muito controlado, deu para gerir também a nível de esforço físico, e é claramente uma Florgrade madura, e sobretudo contra estas equipas que não são os rivais diretos, que teve essa capacidade. E já indo um bocadinho de encontro a essa segunda questão que colocaste, acho que a diferença da Florgrade foi exatamente, e eu não sei até que ponto, e aqui arriscaria-me a dizer isso, a experiência que adquiriu no Campeonato de Portugal ano passado, porque tem vários jogadores que transitaram do Campeonato de Portugal para esta época do Campeonato de Sabseg, houve algumas saídas obviamente, mas jogadores já com essa experiência, e sobretudo na segunda metade perceberam o que é que era preciso para controlar os jogos e ganhar. Aliás, se tivesse na primeira volta feito uma segunda volta, a imagem dessa primeira, ou seja, na primeira volta a imagem da segunda volta, a Florgrade nem sequer tinha descido do Campeonato de Portugal. E desculpa-te interromper, e se calhar olhando para o 11 reflete mesmo isso. Eu olho para o 11 do Ovarense, da Florgrade, desculpa, e vejo talvez 2, 3 nomes de reforços apenas. Mica Conceição do lado direito, Diogo Paiva já veio da formação, talvez sim, acrescentar o Bacit Ahmed, que foi a grande estrela, e depois ou o Luca ou o Leandro Borges, mas também a possibilidade do Fábio Vieira também jogar, sim, muito advém das renovações e do que veio da época passada. Sim, a grande estrutura, o grande miolo desse 11 é sobretudo da época passada, e portanto é como eu estava a dizer, aqui alguns incrementos importantes, e a verdade é que os incrementos que tu estás a falar são incrementos que trouxeram qualidade dentro do plantel, sobretudo o Bacit Ahmed, o Luca Oliveira agora mais nesta segunda volta também a ganhar um bocadinho mais protagonismo, o Leandro numa primeira fase se calhar um bocadinho mais importante, depois tens as alas, sim, Mica Conceição também André muito Passo, estável, exatamente, muito estável, muito... André Passo e Mica também bastante
bastante consistentes, e depois permitiu um Pedro Sanches que nunca jogou naquela zona miolho, mas parece que se jogou toda a vida com essa adaptação e caiu que nem ginja dentro daquele meio campo. E portanto é uma equipa muito experimentada, depois com Pedro Silva nem há explicações, Fábio Vieiras, Tiago Jogo, depois o eixo defensivo com Edu, com o João António, com Ricardo Machado, o Rui Rainha agora também a fazer a zona central. Portanto é uma equipa que manteve a estrutura, o núcleo duro, que tinha essa experiência. Verdade seja dita, nos jogos contra os rivais diretos, que se calhar não se viu tanto essa experiência, porque acho que a equipa não controlou tão bem esses jogos. Mostrou ter, em muitos espaços, até estar por cima do adversário, mas depois não conseguia segurar, ou não conseguiu segurar os resultados, ou não conseguia materializar depois em obter golos, e acabou, se formos a ver o cômputo geral daquilo que foram os duelos com o Espinho e com o Avarense, até a serem no essencial negativos. Mas quando foi preciso também, o empate do Avarense foi importante em casa, o resultado com o Espinho também foi importante, e portanto acaba por minimizar um bocadinho aquilo que foi os estragos, sobretudo na primeira volta, com os 2 desaires frente a essas duas equipas. E depois, muito simples, Joel, a consistência foi claramente o fator extra, porque o Espinho mostrou capacidade de bater o pé a estas duas equipas, a Alvarense mostrou capacidade de bater as outras duas equipas, a Florgrade também mostrou, portanto foi muito equilibrado nesse jogo entre os três, só que depois a diferença da Florgrade é que contra os outros não se deu nenhum ponto. Portanto, a Florgrade tem 100% de vitórias se retirares Alvarense e Sporting Clube Espinho, e é aí que faz a diferença, porque Espinho perdeu pontos contra outras equipas, Alvarense perdeu pontos contra as outras equipas, e portanto acaba por ser nessa consistência que a Florgrade, ao que tudo indica, não terminou. A Eldra Castro disse que é necessário manter essa concentração. Tem agora um jogo teoricamente também difícil contra o Passos Brandão na recepção, mas eu acho que sinceramente, no Parque do Saquinho não irá deixar fugir, e será a consagração eventualmente do campeonato e a subida ao Campeonato de Portugal, o regresso ao Campeonato de Portugal por parte da Florgrade, parece-me assim. Exatamente, e fica também analisado esses jogos, esta 32ª jornada, onde deu para alargar a vantagem da equipa da Florgrade. Na primeiro lugar, estava de um ponto à partida, neste momento está a 4, fruto também dessa derrota da Alvarense frente à equipa do Espinho por 3-0. Florgrade venceu nessa deslocação as Moris por 2-0. Hélder, antes de irmos ao espaço publicitário e de falarmos um pouco de basquetebol, deixa-me também só dar nota também dos resultados que... Eu nem ia falar desses resultados, mas sim, pronto. Dos resultados que aconteceram. Curiosamente, o São Vicente Pereira, nessa última jornada, o fecho de campeonato para os Corvos, que tiveram mais uma vitória. Essa 26ª jornada, o São Vicente Pereira venceu a equipa do Arrifanense nessa deslocação ao Campo Maria Carolina Leite Rezende Garcia por 2-1. Destaque para o bis de João Carvalho. São Vicente Pereira, que com esta vitória e face à derrota do Argoncilho, acaba no 3º lugar com 49 pontos, logo atrás dessas duas equipas que subiram de divisão, a equipa de Cesarense e também a turma do São Roque. Também uma palavra para o jogo que aconteceu no dia de ontem, curiosamente, essa partida da equipa valeguense, onde nesse jogo da 28ª jornada, ainda restam 2 jogos para o término desta segunda divisão. Valga vai pautando, vai fazendo o seu caminho, perdeu frente à equipa do São Martinho, nessa deslocação ao campo Manuel Emílio Santos, perdeu por 3-2, fica aqui uma reação, esteve a perder por 3-0, Pedro Silva apontou esse primeiro golo da redução, Tiago Duarte fez esse 3-2, resultado final então neste jogo da equipa valeguense. Só também dizer que neste momento o Valga é 6º classificado desta primeira divisão Zona Norte. Dizia também e apontava para esses resultados, curiosamente, a Florgrade B, que venceu 2-0 a equipa do NES Sub-23, a equipa Sub-23 de São Vicente Pereira perdeu frente à equipa do Vila Viçosa por 1-0. Valga no 6º lugar, 43 pontos, Florgrade no 8º, 42, Florgrade B, e a equipa do São Vicente Pereira Sub-23 no 12º lugar com 27 pontos. Como já disse, restam também 2 jogos para o fecho desta
segunda divisão distrital. Hélder, sem mais demoras, vamos passar então para falar desse jogo do play-off entre Ovarense Gavex e também a equipa do Oliveirense. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Passe de letra. Basquetebol. Exatamente, basquetebol, entrada com o pé esquerdo nesse jogo 1 dos quartos de final. Ovarense Gavex. Oliveirense perdeu por 87-74. Tivemos ontem Ovar Mate, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate. Tivemos então esse relato do Davi Arcanjo, essa derrota de 87-74, o Hélder, segunda derrota consecutiva do Ovarense frente à equipa do Oliveirense, já tinha perdido nas meias finais na Taça Hugo dos Santos, uma Oliveirense que até venceu essa competição, que está numa boa fase, e o Ovarense talvez apanhe esta equipa do Oliveira das Meias na pior altura para apanhar. A verdade é que perde Hélder, jogo quarta-feira de tudo ou nada na Arena de Ovar, mas se calhar olhando já para este jogo 1, esteve em disputa grande parte do jogo. Eu diria que o último período foi o mais negro para a equipa do Ovarense. Eventualmente, mas ainda assim o jogo foi sempre minimamente sendo controlado por parte da Oliveirense, diga-se passagem. Mas recapitulando um bocadinho aquilo que tinhas adiantado, Joel, efetivamente não é só pelo bom momento da Oliveirense, que tem uma excelente equipa, que vem extremamente moralizada depois dessa vitória na Taça Hugo Santos frente ao Futebol Clube Porto, em que eliminou precisamente a Ovarense na meia-final também para lá chegar, e claro que também está neste momento com uma maior capacidade, eventualmente, se calhar, discutir um bocadinho, olhos nos olhos, contra essas grandes equipas, a competição. E depois, por outro lado, temos uma Ovarense que também não é propriamente a melhor fase, alguns jogadores condicionados em termos físicos, inclusivamente Render Woods continua ausente, portanto nem sequer jogou, um jogador que faz muita falta. Ainda se falou nessa possibilidade de poder jogar neste jogo, mas o técnico decidiu se calhar ainda poupá-lo para aquilo que pudesse ser eventualmente o jogo em casa. Vamos ver se estará disponível ou não estará, e portanto não é propriamente a melhor fase, além de Render Woods, obviamente outros jogadores que também estiveram ausentes e estão a recuperar o melhor ritmo, e sei que depois há aqui alguns, vamos dizer assim, se calhar alguns adeptos que não percebem eventualmente o facto de, face à ausência de Render Woods, por exemplo, não terem dado a oportunidade a alguém que está a aparecer muito bem no Sub-23, como é o caso do Ruben Sona. Eu cheguei a ler sobre isso, alguns que questionam essa questão, e o facto de terem feito o técnico João Tiago ter feito a adaptação. Desculpa interromper-te, eu vi alguns raios de jogo, na ausência de Guga, vi Delaney Blaylock também chegou a ser adaptado como base. Sim, Delaney Blaylock, Nuno Moraes também, e portanto era um bocadinho essa rotação e sobretudo quando o Nuno Moraes não estava em campo, quando o Guga não estava em campo, que é o habitual suplente Render Woods, que faz um jogo muito interessante, 21 pontos na conta pessoal, o Guga já agora. A verdade é que acabou por ir revezando efetivamente pelos dois bases que existiam, neste caso o Delaney Blaylock, estando em campo já é natural que volta e meia também tenha a posse de bola, porque é um jogador que gosta muito de decidir também no capítulo individual, mas também em alguns momentos também Nuno Moraes, que é um jogador que é se calhar um bocadinho mais o típico segundo base, o tradicional, vamos dizer assim, do catch and shoot, o base que muitas vezes está ali à espera de receber a bola, apesar que também tem outras valências, capacidade também às vezes entrar entre linhas e fazer penetrações, mas que é reconhecido como sendo um atirador e, portanto, com toda a naturalidade, pode conseguir efetivamente fazer a construção, mas é sempre um bocadinho mais limitado nesse capítulo. E, portanto, há várias questões aqui que condicionam um bocadinho a exibição da Ovarense. Uma Ovarense que tem uma entrada do adversário forte, da Oliveirense no primeiro período, vence 25-18 em termos de parcial, depois equilibra um bocadinho o jogo na segunda, vamos dizer assim, no miolo do jogo, porque até perde apenas por um ponto nesse segundo período,
E no terceiro período, no regresso dos balneários, acaba por vencer por um ponto, portanto, nesse aspecto equilibrou e manteve-se ali a 7 pontos à entrada do último período, e podia estar tudo em aberto, 7 pontos era perfeitamente conquistável, num terreno difícil, como é o pavilhão do Dr. Salvador Machado, mas já, precisamente nesta época, já tinha ido lá durante a época regular e tinha vencido, inclusivamente, a Oliveirense, só que numa outra fase, obviamente, da época. E esse último período, como estavas a dizer, apesar de não ser um último período muito desequilibrado em termos de parcial, o que é certo é que sofre 26 pontos que são capitais para o desfecho e uma vitória aparentemente tranquila por parte da Oliveirense, que vence no 87-74, e sentiu-se claramente que a equipa que foi controlando mais ou menos a essência do jogo, foi sempre mantendo essa vantagem. Sim. Sim, teve praticamente sempre em vantagem e, portanto, a Oliveirense teve sempre muita dificuldade em conseguir. Aliás, Joel, acho que é perfeitamente... quem estiver de fora, basta isto, até fazer essa referência, não é? Olhando para aquilo que foi a eficácia de lançamento das duas equipas. Quando tens uma equipa que faz uma eficácia de lançamento 56% e a outra que faz 36%, menos 20% de eficácia, é muito difícil tu conseguires combater isso, a não ser na raça, na luta, nas segundas oportunidades e eventualmente na linha lance livre, que aconteceu um bocadinho se calhar para o lado da equipa da Alvarense, mas é muito difícil contrariar isto, são percentagens muito distintas e sobretudo quando tens um adversário, como é o caso da Oliveirense, que consegue uma eficácia de 59% de lançamento de 3, contra 26%, por exemplo, da Alvarense, e portanto estes números de eficácia fazem alguma moça, não é? Sim, portanto, e se calhar eu também gostava que analisasse estes números nas assistências, porque também uma disparidade. O Alvarense sim. Tem, e nem é normal, na Alvarense. O Alvarense faz 9 assistências, 3 de Guga e 3 de Delaney e Blaylock. O Oliveirense faz mais de 20, com números mais... Isto é olhares um bocadinho para aquilo que foi a prestação individual de cada jogador e vês uma Oliveirense com 3 jogadores ali muito equilibrados, com 16 pontos, Malik Morgan e também Purifoy com 16 pontos, e depois Deontay Hawkins com 17. Grande destaque, sim. Um grande destaque ali, tudo muito equilibrado, e depois olhando para aquilo que são as eficácias dos jogadores do Oliveirense, uma eficácia muito tremenda, João Embaló, Miguel Fonseca, André Bessa, todos conseguiram dar triplos que ajuda bastante, e portanto, e no caso do Alvarense, nem é característico, até nisso foi obrigado a jogar fora daquilo que é o seu habitual, com essa ausência de Render Russo, uma equipa que até costuma muitas vezes ter muitas assistências, às vezes mais assistências que o adversário, um jogo coletivo muito interessante o do Alvarense, mas na ausência se calhar de um Render Woods, um Delaney Blaylock, assumir muito mais o individualismo, que é um jogador que claramente é feito para isso, talhado para essas situações de 1 para 1, e portanto poucas assistências, mas mesmo um Guga, que até costuma ser um jogador interessante nesse capítulo hoje, mais focado naquilo que foi os seus números e tentar ir contra a maré, a fazer 21 pontos no capítulo pessoal. Aliás, tu olhas para aquilo que é depois a nível de assistências, são 3 assistências para Guga, quando ele foi titular e quando faz efetivamente quase 25 minutos de jogo, também não é muito normal, e portanto só por aí tu consegues ter uma percepção de efetivamente que a equipa não esteve no seu habitat natural, sentiu-se sempre desconfortável, e isso depois traduz-se, como estavas a dizer, neste caso, numa diferença claramente de estilo de jogo. Depois, se calhar, o positivo, que até nem é normal também, mas o positivo para o Alvarense, podemos dizer assim, é a luta pelas tabelas. Aí, pronto, tem efetivamente uma ligeira vantagem, 36-35, mas consigo conter a equipa do Oliveirense, que tem jogadores interiores até de algum craveiro e talhados para isso, e consegue efetivamente, até ao que tudo indica, apesar que estes números são assim um bocado estranhos a nível de circunferência e tudo mais, 19 ressaltos ofensivos, porque isto também era a ineficácia, mas 19 ressaltos ofensivos é muito número, e portanto é muito interessante esse aspecto. Agora, é como estavas a dizer, Joel, quando só tem 9 assistências contra 20, e depende muito do individualismo e de eventualmente conseguir a concretização, porque depois no resto até é relativamente equilibrado, 4 roubos para cada lado, turnovers, até tem mais turnovers a equipa do Oliveirense, 14 contra 9 do Alvarense, desarmes de lançamento 3-3, e faltas também, portanto até consegue à custa dos turnovers fazer mais pontuação. Portanto, é como eu te digo, este jogo claramente foi sair um bocadinho da sua zona de conforto, o trabalho mais coletivo,
baixa eficácia no lançamento por parte do Ovarense, e depois uma Oliveirense que está dinamizada, que está confiante e que foi controlando sempre o jogo, e em sua casa, frente aos seus adeptos, acabou por concretizar efetivamente mais uma vitória importante. Olha, fazia-te uma última pergunta, já estamos mesmo a fechar a 5 minutos do fim. Hélder, vem aí o jogo 2, pode ser também o adeus da Ovarense. A Ovarense que até nos últimos anos tem conseguido pelo menos chegar às meias finais, penso que não estou enganado, mas as últimas 2 épocas acho que conseguiu chegar a essas meias finais. Sim, perguntava-te, venceu o Oliveirense e venceu o Sporting. Perguntava-te o que é preciso mais neste Ovarense, talvez o regresso de Renderud, uma equipa mais oleada, e depois também, se calhar, já salientaste algumas coisas positivas, e poderemos também ainda dizer mais, que são os números. Parece que regressou e até fez uma boa partida Delaney Blaylock, e também Alexandre Thompson. Sim, também sim, que sim, é um apresenta... jogador sempre muito consistente nesse aspecto. Mas para focar-me eventualmente na tua questão, Joel, eu parece-me que isto nada está arredado e não se pode meter a toalha ao chão, atenção, porque nós falavas nesses 2 últimos anos e uma circunstância. Houve um ano que parece que o Ovarense perdeu o primeiro jogo. Sim, foi precisamente na Oliveirense. Foi nessa época do Oliveirense que depois vai à negra na Oliveirense, vencer por um ponto, com aquela Exatamente. tapinha famosa à tabela, até de um jogador que até nem era dos mais exuberantes norte-americanos. Agora esqueci-me o nome dele, estava-me aqui na ponta da língua, estava-me a esquecer da tal tapinha famosa que dá esse apuramento, e que perde efetivamente o primeiro jogo no pavilhão do Dr. Salvador Machado, mas depois tem a capacidade de referir. Trey Moses. Não é Treimoso, já é depois do Treimoso, já é depois do Treimoso. Já é com o João Tiago. Treimosos não era neste caso do Nuno, quando era técnico do Ovarense, e como eu estava a dizer, portanto, já aconteceu, eu acredito que ainda será possível, vamos ver, esperemos que o Renderud a regressar, porque faz uma falta imensa, sobretudo naquilo que é o processo de construção coletiva da equipa. Não sei se vai ser possível agora esta quarta-feira, eventualmente, já agora vamos estar lá também a acompanhar com o Pedro Silva esse jogo 2, mas a ver, vamos, em casa, certamente uma moldura humana repleta. Eu sei que neste jogo houve muitas queixas também das condições que foram oferecidas neste caso à massa adepta do Ovarense, tudo muito condicionado, quase como se fossem uns criminais que lá estavam, quer a nível de revistas, quer a nível de condições até de própria higiene, que foram muito criticadas, eu vi ao longo da semana. Esperemos, não digo para fazerem exatamente o mesmo, mas esperemos que tenham um ambiente pesado, por aquilo que é o apoio, sobretudo dos adeptos do Ovarense, a apoiar a sua equipa, e que o Ovarense consiga galvanizar-se e vencer na sua casa, conseguir pelo menos relegar a decisão outra vez para o pavilhão do Dr. Salvador Machado. Eu acredito que não é possível, mas vamos ver, vai depender muito daquilo que sejam os condicionantes do jogo, e vai depender também de melhorar as eficácias de lançamento, ter um jogo mais coletivo, que não pode acontecer outra vez, porque se mantiver os 36% de eficácia de lançamento que teve neste jogo, está muito perto de sair outra vez derrotado no segundo jogo, e tem que perceber que está um adversário que está a jogar sobre vitórias, está aqui num ciclo de vitórias, num ciclo de conquistas inclusivamente, que não é fácil, e moralizado por ter tido uma vitória relativamente tranquila em sua casa no primeiro jogo. Mas vamos ver, eu acredito que o Ovarense ainda tem capacidade pelo menos de levar para o terceiro jogo, mas vamos esperar para ver que Ovarense é que vai aparecer nesse segundo jogo, e efetivamente Renderud é um jogador que pode... Não estou a dizer que ele não estando disponível, o Ovarense não tem a capacidade de dar um outro semblante e ganhar este jogo. Parece-me, por exemplo, um jogador que estava um bocadinho à espera de um bocadinho mais, Daniel Oladapo, não apareceu muito neste jogo, por exemplo, e pode fazer algo melhor também no próximo jogo. Lual Rama também poderá ainda melhorar um bocadinho aquilo que é a sua performance, mas mesmo o Alexander Thompson é um jogador sempre muito constante, mas também tem margem de progressão. Vamos ver, portanto, tudo está em aberto, em casa esperemos que tenha uma bela massa humana, e que a Ovarense consiga pelo menos levar para a negra outra vez a discussão, e aí logo veremos o que é que irá acontecer. Exatamente, como tu disseste também, Hélder, teremos então relato a partir da Arena do Ovar, próxima
quarta-feira, dia 14, 21 horas, um pouquinho antes. Esse relato então do nosso colega Pedro Silva. Jogo 2, o tudo ou nada da Ovarense. Caso perca, acaba a época, cai nos quartos de final, tem mesmo de vencer então a equipa da Oliveirense em casa. Estamos quase a fechar. 20 segundinhos, já estamos a fechar então a nossa emissão. Esperemos que tenham acompanhado, tenham gostado aí a partir de casa, com essas novidades fresquinhas na Ovarense também. Vamos acompanhar ao longo da semana o que se vai passar na Ovarense e efetivamente confirmar se mantém esse comando técnico interino ou não. E vamos acompanhar as outras equipas para a semana, uma semana de decisões no campeonato, sabe-se. Da nossa parte é tudo. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Passe de letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva. Passe de letra. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.